Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de domingo, né? Domingão, dia 22 de junho de 2025. Separei para vocês nessa rodada 10 jogos e no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto e talvez um bingo pra gente brincar aí nessa rodada de domingo, tá show, galera? Antes de mais nada aí já vai deixando seu like aí para fortalecer o conteúdo aqui do BetGreen, tá? Seu like é muito importante e quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber notificação aí sempre que eu lançar vídeo novo, tá? E quem puder também comenta, tá? Deixa seu comentário aí que é muito importante. O comentário aí vai agregar bastante aqui no canal BetGreen, fechou? E nessa rodada, galera, a gente vai ter esses jogos aqui, ó. Vamos ter campeonato da Noruega, vamos ter Europeu Sub-21, vamos ter aqui Copa do Mundo de Clubes, né? O Super Mundial de Clubes, vamos ter campeonato da Bolívia, Série B do Brasileirão, campeonato da Islândia e vamos ter também aqui Copa Ouro, né? América do Norte Central. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui é o campeonato da Noruega, né? Primeira divisão, a Elite. Vamos ter aqui o Vålerenga jogando em casa contra o Molde. 9h30 da manhã esse jogo válido pela rodada 10, né? E nesse início de campeonato aí a gente vai ver, né? As duas equipes na parte de baixo da tabela. O Molde, por incrível que pareça, né? Uma equipe de tradição está em 11º lugar com 11 pontos apenas, né? Tem vacilado bastante. Até o momento, 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. O Vålerenga, mesma coisa, né? A campanha é bem parecida, porém tem uma defesa mais frágil, né, do que o Molde. Até o momento 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas também. 12 gols marcados e 15 gols sofridos. Acredito que é jogo muito bom pra gente assistir gol das duas equipes, tá, galera? Especialmente que o Vålerenga, jogando em casa nos últimos 5 jogos, marcou gols em 4 oportunidades. Já o time do Molde, fora de casa, marcou gols em 4 oportunidades também. Então, duas equipes aí que tem um desempenho interessante em relação a gols, né, quando joga em casa, que é o caso do Vålerenga, e a mesma coisa aqui pro Molde, né, quando joga fora de casa, sempre marca gols. No confronto direto, 3 vitórias do Molde e 2 empates aí nesses últimos 5 jogos. A primeira opção que a gente vai pegar nesse jogo é a dica ambos marcam, tá, galera? Acredito que vai bater gol das duas equipes. E a segunda opção a gente pode estar pegando aqui mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Molde. Agora o próximo jogo aqui, Europeu Sub-21, a gente vai ter aqui a grande quarta de final, né, jogo entre Dinamarca e França, 1h da tarde esse jogo, né, e a gente vai dar uma olhada aqui nos últimos 5 jogos da Dinamarca, 2 vitórias e 3 empates, e os últimos 5 jogos da França, 4 vitórias e 1 empate, né, ou seja, a França está numa sequência bem melhor e tem grande chance aí de acabar vencendo esse jogo, né, galera? Acredito aí que tem grande oportunidade de conquistar aí essa classificação aí para a semifinal, né? É uma equipe, na minha opinião, bem mais forte do que a Dinamarca e com certeza a gente vai aí assistir um jogo interessante para gols também. O confronto direto a gente vai ver aqui são 3 vitórias da Dinamarca e 2 vitórias da França, né? Querendo ou não, tem esse equilíbrio e a princípio aqui eu acredito que a melhor opção que tem, galera, é a dica mais de meio gol no primeiro tempo, tá? Acredito que no primeiro tempo vai sair um golzinho. E a segunda opção a gente pode estar pegando aqui mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando aqui 3-1 França. 3-1 aí para a seleção francesa se classificar para a semifinal. Agora o próximo jogo aqui, Copa do Mundo de Clubes, a gente vai ter aqui a Juventus contra o Idade. Jogo que acontece 1h da tarde, jogo válido aí pela segunda rodada desse grupo, onde a Juventus acabou goleando na primeira rodada o time do Al Ain por 5-0 e o Idade acabou perdendo aí para a equipe do Manchester City por 2-0, né? Então tudo indica aí que a Juventus, se jogar o futebol que apresentou na primeira rodada, tem tudo para vencer tranquilo cá entre nós, né? A Juventus nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates, e os últimos 5 jogos aqui do Idade, 1 vitória e 4 derrotas. Confronto direto não aparece nenhum jogo, mas a princípio acredito que não tem o que inventar aqui nesse jogo, tá, galera? A primeira opção aqui a gente vai com a dica casa vence, né? No caso Juventus para vencer, e a segunda opção a gente pode estar pegando aqui Juventus mais de 1,5 gols, no caso Juventus para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, eu vou estar arriscando aqui 3-0 Juventus. Agora o próximo jogo aqui a gente vai ter campeonato da Bolívia, a gente vai ter o Bolívar contra o The Strong, né? Um grande clássico aí que promete ser muito bom para gols. Jogo que acontece 4h da tarde, válido pela rodada 11, e a gente vai ver aí, né, o The Strong vice-líder do campeonato com 22 pontos e o Bolívar em terceiro lugar com 20 pontos, né? Duas equipes que estão aí na caça do Always Red, né, que nesse exato momento está jogando e está ganhando de 4-1, né? E com isso aí acredito que a gente vai ter um jogo muito bom para gols, especialmente que a gente está falando
falando de duas equipes aí que tem um dos melhores ataques do campeonato, né? O The Strong, segundo melhor ataque do campeonato, e logo em seguida tem o Bolívar, que é o terceiro melhor ataque aí com 27 gols marcado até o momento. Os últimos 5 jogos do Bolívar, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do The Strong, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? A maioria dos jogos aí do The Strong, por exemplo, sempre batendo muitos gols, né? No confronto direto não é diferente, né? Dos últimos 5 jogos aí, bateu, por exemplo, mais de 2 gols e meio na partida em 4 oportunidades, né? Só nesse empatezinho contra o próprio... No caso, nesse confronto direto, né, só teve um jogo que ficou 1-1, né? Nos outros 4 aí sempre batendo mais de 2 gols e meio na partida. Então é bem interessante a gente estar trabalhando nesse mercado de gols. Então a primeira opção que a gente vai pegar aqui, galera, é a dica ambos marcam, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando aí um empate de 2-2. Agora o próximo jogo que a gente vai estar analisando aqui é a Série B do Brasileirão. A gente vai ter aí o time do Atlético Goianiense contra o time do Volta Redonda. 4 horas da tarde esse jogo. O Atlético Goianiense vai estar jogando em casa, né, nessa rodada 13, e vai em busca aí de uma vitória para poder subir na tabela, né, e não se distanciar mais ainda, né, dessa turma do G4. Né. Atualmente a equipe está com 15 pontos, são 6 pontos de diferença aí para o quarto colocado, que é o Coritiba. Então assim, não é uma diferença tão absurda, mas precisa vencer, né, se ainda sonha em conquistar aí uma chance de brigar pelo G4, né? O Volta Redonda, por sua vez, já está pensando em sair fora da zona do rebaixamento aqui, porque está em 17º lugar, né? O primeiro da zona do rebaixamento, com 11 pontos, e acredito que tem tudo aí para o Atlético Goianiense vencer esse jogo, né? Especialmente que a equipe jogando em casa só perdeu um jogo nesse Brasileirão, né? A gente vai ver aqui, são 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota apenas, enquanto o Volta Redonda não venceu ninguém fora de casa, né? 2 empates e 4 derrotas. Aqui nesse jogo, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence com empate anula, e a segunda opção a gente pega aqui menos de 1 gol e meio no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 1-0 casa, 1-0 para o Atlético Goianiense. Agora o próximo jogo aqui, Copa do Mundo de Clubes, a gente vai ter Real Madrid contra Pachuca, né? Jogo entre uma equipe espanhola contra uma equipe do México. 4 horas da tarde esse jogo. Jogo muito importante para o Real Madrid, né? Especialmente que no primeiro jogo o Real Madrid acabou empatando contra o Al Hilal em 1-1, enquanto o Red Bull Salzburgo já somou 3 pontos aí diante do Pachuca, que é o primeiro colocado aí desse grupo, né? Um grupo que teoricamente tem aqui Real Madrid e Al Hilal como favorito para se classificar, né? Só que é aquilo, tem que fazer pontos aí, especialmente contra o Pachuca, que se for pegar o elenco aí, o Real Madrid é muito mais time, né? Os últimos 5 jogos do Real Madrid, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Pachuca, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Confronto direto, teve um jogo em 2024 pela Copa Internacional da FIFA, né? E acabou aí que o Real Madrid venceu por 3-0, foi no Mundial do ano passado, né? E venceu por 3-0. Então aqui tudo indica que o Real Madrid vai vencer novamente, né? Primeira opção a gente vai com a dica casa vence, né? No caso Real Madrid para vencer, e a segunda opção a gente pode estar pegando aqui menos de 2 gols e meio no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Real Madrid. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato da Islândia, a gente vai ter aqui o Akureyri jogando em casa contra o Víkingur Reykjavik, 4h15 da tarde esse jogo bem interessante para assistir gol das duas equipes, né galera, a gente vai ver o Víkingur Reykjavik líder do campeonato com 23 pontos, né, 22 gols marcados, 13 gols sofridos, e o time da Akureyri lá embaixo, né, em 10º lugar aí com 12 pontos, 10 gols marcados, 18 gols sofridos, então assim, uma defesa bem vazada contra um ataque aí bem forte que é o Víkingur Reykjavik. Os últimos 5 jogos da Akureyri, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Víkingur, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No confronto direto tem um equilíbrio, né? 2 vitórias do Víkingur Reykjavik, 2 vitórias da Akureyri e 1 empate, né? Então assim, tem um equilíbrio aí nesse confronto e pode pesar, especialmente que a Akureyri precisa fazer pontos para subir na tabela, né? Então a primeira opção a gente vai com a dica ambos marcam, e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 fora, 3-2 pro Víkingur Reykjavik. Agora o próximo jogo aqui, mais um jogo da Copa do Mundo de Clubes, né? A gente vai ter o Red Bull Salzburg, equipe aí da Áustria, contra o Al Hilal da Arábia Saudita. 7 horas da noite esse jogo. Jogo aí desse grupo H, né? Onde tem ainda Real Madrid e Pachuca, né? O Red Bull Salzburg venceu na estreia o time do Pachuca por 2-1 e o Al Hilal acabou empatando na primeira rodada aí contra o Real Madrid em 1-1, né? Os últimos 5 jogos do Red Bull Salzburg, 4 vitórias e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Al Hilal, 3 vitórias e 2 empates. No confronto direto
direto não aparece nenhum jogo. Eu, a princípio, acredito que é jogo muito bom para gols, né, galera? Essa equipe da Áustria é uma equipe que vai para cima, ela não fica recuada. A mesma coisa vale para o Al Hilal, né, que do meio campo para frente é muito forte. E aqui a gente vai estar pegando a primeira opção, a dica mais de meio gol no primeiro tempo. E a segunda opção a gente pode estar pegando aqui mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Al Hilal. Agora o próximo jogo que a gente vai ter aqui é a Copa Ouro, né? Jogo entre Estados Unidos e Haiti, 8 horas da noite esse jogo, né? Jogo onde eu vejo favoritismo total dos Estados Unidos, né? Estados Unidos que vai para a terceira rodada aí já está classificado, né? Já está classificado aí para os playoffs, 2 jogos e 2 vitórias, né? Na estreia venceu o Trinidad e Tobago por 5-0 e no último jogo venceu a Arábia Saudita por 1-0, né? Já a Haiti perdeu na estreia para a Arábia Saudita e empatou com o Trinidad e Tobago em 1-1. Os últimos 5 jogos dos Estados Unidos, 2 vitórias e 3 derrotas, e os últimos 5 jogos da Haiti, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No confronto direto foram 3 vitórias dos Estados Unidos e 2 empates, né? Então tudo indica aí que os Estados Unidos não vai ter problemas para vencer esse jogo, né? Tá pagando uma odd de 1,53 em média aí para os Estados Unidos vencer, na minha opinião tá uma odd muito boa. E a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, né? Estados Unidos para vencer. E a segunda opção a gente pega aqui menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Estados Unidos. Agora, nosso último jogo aqui, né, mais um jogo da Copa do Mundo de Clubes para a gente finalizar aqui os palpites desse domingo. A gente vai ter Manchester City, da Inglaterra, contra o Al Ain, dos Emirados Árabes, né, jogo que acontece 10 horas da noite. Esse jogo aqui válido pelo grupo aqui G, né, onde tem a Juventus e Manchester City aí com 3 pontos cada um, né, estrearam vencendo as duas equipes. E ainda tem completando aqui o grupo o Wydad e o Al Ain, que perdeu na estreia para a Juventus por 5-0, né, enquanto o Manchester City venceu o Wydad por 2-0. Os últimos 5 jogos do Manchester City, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do Al Ain, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No confronto direto aqui teve um jogo lá em 2014, um amistoso, e o time do Manchester City venceu por 3-0, né? E pela lógica aqui, né, pelo elenco que tem, o Manchester City é grande favorito para vencer, né, galera? Então a primeira opção aqui a gente vai com a dica casa vence no primeiro tempo, e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 Manchester City. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de domingo. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante nessa rodada, né? E agora eu vou estar deixando para vocês aí o bilhete pronto e logo seguido o nosso bingo para a gente brincar nesse domingão, tá? E o bilhete da rodada ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete dessa rodada de domingo, né? O nosso bilhete aí padrão, né, aquele bilhetezinho simples, a gente pegou aqui 3 jogos, os 3 jogos aqui da Copa do Mundo de Clubes. O primeiro jogo, Juventus e Wydad, a gente pegou vitória da Juventus, né, vitória simples da Juventus. Aí o segundo jogo aqui, Manchester City e Al Ain, a gente pegou aqui o mais de meio gol no primeiro tempo, né, primeiro tempo tem que sair pelo menos um golzinho. E o terceiro jogo, Real Madrid e Pachuca, a gente pegou vitória do Real Madrid. No final a gente teve uma odd de 2,18, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$218,20. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse domingão. Agora eu vou estar deixando para vocês o bingo, né? O bingo dessa rodada de domingo. E o nosso bingo ele ficou assim, ó. A gente pegou aqui, galera, 5 jogos no nosso bingo, tá? O primeiro jogo aqui, Europeu Sub-21, Dinamarca e França, a gente pegou aqui o mais de meio gol no primeiro tempo. Aí, segundo jogo, Campeonato da Bolívia, jogo entre Bolívar e The Strong, a gente pegou aqui o mais de 2 gols e meio na partida. Aí, o terceiro jogo, Copa do Mundo de Clubes, Salzburg contra o Al Hilal, a gente pegou aqui ambas equipes marcam. Aí, o quarto jogo, Copa Ouro, jogo entre Estados Unidos e Haiti, a gente pegou vitória dos Estados Unidos. E o quinto e último jogo, mais um jogo da Copa do Mundo de Clubes, jogo entre Manchester City e Al Ain, a gente pegou Manchester City para vencer o primeiro tempo. No final, galera, a gente teve uma odd aqui de 5,76, né? Ficou uma odd muito boa e tem tudo para esse bingo aí dessa rodada bater, né, galera? Lembrando sempre de também estar utilizando aí a opção de encerrar a aposta, se estiver voltando aí um lucro bem interessante, tá? A opção do cash out, né, o encerrar a aposta, ele tá aí para isso, né? Pra gente utilizar quando for necessário. Então, sempre quando estiver voltando aí 70, 75% do valor total, eu recomendo encerrar para não ter nenhum tipo de zebra aí e acabar perdendo um bilhetezinho por um jogo às vezes, tá show? Lembrando que o link desse bingo eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.
fixado, tá? Só você clicar no link, você já vai direto pro bilhete pronto. Lembrando que o bilhete foi feito na Estrela Bet, né? Então se você não tem conta lá, já aproveita, clica no link, faz seu cadastro e aproveita, tá? Lá na Estrela Bet você pode estar fazendo depósito a partir de R$1. As suas apostas você pode estar fazendo a partir de 50 centavos, que é interessante, né? Para você às vezes até alavancar sua banca. O saque a partir de R$10 você já pode estar sacando, entre outras vantagens que tem dentro do site, né? Como criação de aposta, encerrar a aposta, aposta antecipada, né? Igual no jogo nos Estados Unidos, não, mas nos jogos assim de elite, igual da Copa do Mundo de Clubes, tem a opção, né? O time marcou 2 gols de diferença, já dá a aposta resolvida, dependente do resultado final. E também tem aí a Exode turbinada e bilhete turbinado, né? Quanto mais jogos você coloca no bilhete, mais ele te dá uma porcentagem de possível ganho no final, fechou? Então clica no link aí, faz seu cadastro na Estrela Bet e aproveita também para fazer o bilhete da rodada e esse bingo que eu deixei aqui para vocês, que ficou muito top, fechou, galera? Enfim, um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nesse domingão e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!